Chama logo as crianças até 10 anos. Crianças até 10 anos, para a gente orar. Chamar o pastor Davi também. Eu queria convidar o irmão Renan para orar pelas crianças e pelo pastor Davi. Pai amado, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui em Tua casa. Oportunidade que podemos honrar e glorificar Teu nome. É um grande privilégio para nós estarmos aqui reunidos, sabendo um pouco mais sobre a Tua palavra e do Teu amor. Te peço, ó Pai, que o Senhor abençoe as crianças da nossa igreja, que esse conhecimento que é passado para elas hoje frutifique no coração delas e que elas possam reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador da vida delas. Peço também pela vida e pelo pastor Davi, que o seu Santo Espírito fortaleça para que ele possa trazer a pregação para nós da melhor maneira possível, que o Senhor dê sabedoria e que a pregação dessa noite transforme nossas vidas, frutifique em nossos corações. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Tiago vai começar a tratar agora do domínio da língua, né? Tiago é muito prático, né? E a gente sabe o quão vergonhoso é a forma como nós lidamos com as palavras, né? Muitos textos em Provérbios tratam a respeito disso. A língua e o uso dela é algo humilhante para cada um de nós aqui. Provérbios 10:19 diz o seguinte: quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Pronto, né? Vamos pedir perdão e vamos embora. Quem fala demais peca, quem é sábio controla a língua. Todos nós aqui já provamos daquele arrependimento amargo, né, de ter falado mais do que devia. Puxa, eu deveria ter ficado calado. Puxa, não precisava ter dito aquilo. A boca fala do que o coração está cheio. E nós, ao falarmos, manifestamos o nosso ódio, o nosso preconceito, a nossa inveja, a nossa amargura, o nosso desejo do mal do outro, o prazer pela desgraça alheia, na fofoca, o julgamento com parcialidade, o ódio. Nós manifestamos, fica evidente. E é vergonhoso. Um comentarista do século V, falando sobre essa carta de Tiago, a gente vai ler o capítulo 3 daqui a pouco, diz assim: a perfeição consiste na justiça. A primeira frase dele comentando sobre Tiago. A perfeição consiste na justiça, e o silêncio é o caminho para alcançá-la. Tiago aponta que, logo no versículo 2, né, que aquele que domina a sua própria língua é homem perfeito. Quantas vezes você já desejou ter ficado calado depois de alguma interação, alguma conversa? Vamos ler o nosso texto, depois orar? Capítulo 3 de Tiago. Abram suas Bíblias, por favor. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela, bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim.
Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que uma figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm no seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. No salmo que nós abrimos o tempo de meditação na semana passada, no Salmo 12, o salmista retrata assim os pecados da língua. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? O salmista está orando, dizendo assim, olha, as pessoas querem vencer através da retórica, da oratória, elas querem construir narrativas e dizem, quem vai prevalecer contra nós? Quem vai vencer a nossa língua? E o salmista segue orando por justiça. Né? A vitória sobre a língua depende de Deus e da pureza de sua palavra. A nossa esperança para esse problema reside em Deus, que vai se levantar, no Salmo 12, e vai lidar com esse mal. Jesus foi levantado na cruz, morreu em nosso lugar, para que nós tivéssemos vitória sobre o mau uso da nossa língua. Essa é a nossa única esperança. Tiago vai se aprofundar nisso. Palavras são essenciais, né? Ideias são construídas com palavras. As mesmas pessoas que nos encorajam, que nos exortam, que nos chamam ao arrependimento, podem agir nas nossas vidas tolamente e produzir dor, produzir desânimo, cansaço, palavras que desanimam, que produzem feridas. No capítulo anterior, Tiago já tinha advertido sobre o uso da palavra. Ele disse, só falar e não fazer não vale nada. Palavras vazias não têm significado. Né? No capítulo 2, versículo 15. Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitado do alimento diário, e um de vocês disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, só falar não adianta. Só que no capítulo 3 ele vai dizer ainda pior. Porque além de falarmos sem fazer, nós pecamos falando. É pior. O cenário é mais grave. Nós temos um problema com a língua. E Tiago começa então advertindo os mestres, os pastores, os professores dentro da igreja. Ele diz no versículo 1, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Paulo está advertindo os pastores, os mestres, os professores dentro da igreja, dizendo, vocês serão mais cobrados. Nós somos mais cobrados como mestres em várias circunstâncias. Nossos filhos, que são nossos alunos, nos cobram as nossas incoerências. Não cobram as deles, mas cobram as nossas, porque nós somos os mestres. Então, nós estamos expostos a essa cobrança com mais rigor. Mas Tiago não está falando só para pastor. Há quem interprete esse capítulo usando o versículo 17, sobre frutos do Espírito ali no finalzinho, para falar, não, ele está falando o tempo todo sobre a relação da liderança da igreja com a igreja, a construção do corpo, por isso que o uso da língua tem que ser sábio. Né? Mas nós sabemos que retrata bem sobre cada um de nós aqui o mau uso da língua. Nós sabemos que há uma aplicação pessoal também, porque todos nós temos o hábito de falar, e de falar mal dos outros, e falar mal no sentido de
deixar de falar bem aquilo que é necessário. No versículo 2 ele diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Alguns poderiam imaginar uma possibilidade de ser perfeito. Se você controlar a sua língua, então você será perfeito. Não é isso que Tiago está dizendo. Ele está dizendo que todos tropeçamos em muitas coisas. Nós não somos perfeitos. E das coisas que nós tropeçamos, a língua é um dos exemplos mais claros. Nós tropeçamos muitas vezes no falar. O tropeçar no falar é certamente um dos nossos pontos fracos, que precisam da nossa atenção e da ajuda do Espírito Santo de Deus. O falar parece algo pequeno para nós, algo irrelevante. Eu só falei, né? Eu só disse, mas traz graves consequências. E Tiago vai usar uma série de analogias para explicar o perigo do uso da língua, esse poder das pequenas coisas. Ele começa falando sobre lemes e sobre freios, né, de cavalos, freios de cavalos e lemes para navios. Pequenas coisas que podem dirigir grandes coisas. Tiago está reunindo nesse conceito assim os principais meios de locomoção da época, né, a força animal e a força eólica sobre os navios. Né, o curso da vida, o transporte, né, a ideia daquilo que movimenta os países. Isso está sob o controle de um freio, de um animal e de um pequeno leme nos navios. Nós podemos controlar um cavalo usando um freio, controlar a direção para onde ele vai e a velocidade com que ele se desloca. Um animal muitas vezes mais forte do que nós. Um pequeno leme vai controlar a direção de um barco. Um barco sem um timoneiro está à deriva. Ele corre o risco de ser tombado pelo vento ou de encalhar com muita facilidade. Da mesma forma, a língua é uma pequena parte do corpo e ela se orgulha de grandes feitos. No salmo que nós lemos, eles diziam: nós vamos prevalecer pelo uso da língua. Quem é Deus? Nós temos o discurso perfeito, nós temos a narrativa perfeita. Quem é Deus? Além disso, a língua é como um fogo que é abastecido, incendiado pelo inferno. O combustível desse fogo vem do inferno, dentro de nós. Né? Versículo 5b e 6. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma posta em chamas pelo inferno. Tiago muda então a analogia, a figura, né, desse freio que se gaba de fazer grandes coisas, desse leme que dirige um grande barco, para agora um fogo, algo incontrolável, cheio de maldade e que coloca em xeque toda a carreira da existência humana. Nós sabemos que isso acontece. Pessoas já foram destruídas por palavras. Tem um cara que está viralizando aí, que ele chega nas pessoas com adjetivos jocosos, né? Ocibaleno, né? Pega adjetivos e ele parece que está insultando as pessoas. E a reação das pessoas é de ódio. Elas reagem com ira, com aquela aproximação que é para ser uma pegadinha, né? Mas que provoca reações perigosas. Para algumas culturas, para algumas línguas, a mesma palavra usada para língua é usada para fogo. Né? Você fala com o seu fogo. Quando a gente fala, ele tem língua de fogo, nós sabemos que a gente está lidando com alguém que é perigoso, alguém que é iracundo, alguém que revela um coração tolo. O fogo tremula, faz barulho e é muito perigoso. Eu lembro de um episódio lá na casa do Robson, né, que um pequeno foguinho pulou para o vizinho e poderia ter queimado a casa dele inteira. Bombeiro, né, uma pequena chama que se desloca
e que pode produzir consequências imprevisíveis. Grandes queimadas, espontâneas ou não, são motivo de preocupação, né? A Lídia tem primos que moravam lá no Colorado. E eles ficavam narrando, olha, está vindo um incêndio, já chegou na quadra vizinha, e a tensão seria de queimar a casa deles também. Grandes consequências. Essa imagem de fumaça e de destruição de um incêndio indica o poder de devastação e de morte que existe na palavra. Quão poderosa é a língua. Pense no seguinte cenário. Um homem que está tentado a ter um envolvimento com uma colega de trabalho, mas ele decide não falar nada sobre isso, não iniciar nada. Então ele refreia sua língua, ele não comenta, ele não faz gracejos, ele não faz insinuações, ele não faz convites. Esse homem dificilmente vai ter um caso com essa mulher. Dificilmente. Mas quando ele revela seu coração, o perigo se multiplica. A língua, então, é um mundo de maldade que habita dentro de nós. Gente, entenda uma coisa agora. A língua é um termômetro. A Bíblia fala que o coração fala, a boca fala do que está cheio o coração. A nossa língua revela o nosso coração. O problema não é o músculo, não é a língua, não é essa pequena parte anatômica que não sente cãibra. Pode passar dias falando, né? Se você for fazer exercício, você vai lamentar algumas pessoas, né? Recentemente fui eu brincando lá no jiu-jitsu, né? Cãibra. Mas a língua não. A gente não está falando dessa parte anatômica. A gente está falando do potencial que o nosso coração tem de, ao se revelar pela língua, contaminar e destruir muitas coisas. Tiago está descrevendo esse movimento do coração que se revela apodrecido de uma forma muito severa. Ele é como algo cheio de maldade, que é como um pus que contamina o corpo inteiro, que tem como combustível a própria chama do inferno. É com isso que a gente está lidando. No final do capítulo 1, Tiago diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e guardar-se incontaminado do mundo. Né? Aquela ideia de guardar-se incontaminado está falando de imoralidade sexual. Aqui ele está dizendo que a língua nos contamina. De alguma forma, o nosso falar torpe, as nossas conversinhas que brincam com questões de sexualidade, que brincam com passar o outro para trás, isso nos contamina, isso vai solapando, vai minando a nossa fé, a nossa capacidade de resistir. A língua pode contaminar o corpo inteiro. E nós sabemos que Deus usa em sua palavra a ideia de corpo para falar de igreja também. O mau uso da palavra dentro da igreja pode incendiar uma igreja. Falsos mestres, com a sua boca, podem incendiar uma congregação contra a verdade do Evangelho. Mentiras e fofocas dentro da igreja podem incendiar e acabar com o relacionamento fraternal dentro da igreja. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Tiago usa essa expressão incendiar todo o curso de vida. Ele está usando a figura de algo que é circular, como uma pista de corrida, oval, né? Uma pista de corrida. Tudo ali começa a girar e a queimar numa grande confusão, rapidamente. Nós sabemos como é isso. Às vezes nós dizemos a verdade para as pessoas, mas sem amor. E a pessoa fica chateada, né? E aí nós dizemos assim, não, mereceu, falei só a verdade. Né? Problema dela, é culpa dela, ela é melindrosa. E eu não controlo o que ela fala para os outros. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Ela já não é minha amiga. Não é assim? A língua é fogo e, além disso, ela é indomável. Indomável. Tiago está criando um cenário para falar assim, olha o tamanho do perigo que a gente está metido. A língua é indomável. Versículo 7.
Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. A ideia de domar aqui não é o sentido de domesticar. O sentido é subjugar. Subjugar. Quebrar a força. Uma baleia, não estou falando de uma chamu, não, né? Estou falando de uma grande baleia azul. Ela não é domesticada, mas ela pode ser subjugada com um arpão. O homem consegue subjugar um animal daquele tamanho. Mas o homem não consegue subjugar, domar, controlar a sua própria língua. Tiago disse lá no versículo 2 que se alguém fizesse isso, seria homem perfeito. Mas quem consegue dominar a própria língua? Ninguém. Nós precisamos da ajuda de Deus. Tiago, então, muda novamente a ilustração e fala, é um mal incontido, no final do versículo 8, cheio de veneno mortal. Esse veneno está descrito nos versículos 9 e 10. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Olha que grande contradição. Nós louvamos a Deus, o Criador, e nós amaldiçoamos a imagem do próprio Deus, falando mal das pessoas. Um veneno mortal. De uma boca só procede bênção e maldição. Meus irmãos, não deveria ser assim. Não deveria ser assim. A mesma boca bendiz a Deus, e essa mesma boca é usada para amaldiçoar pessoas criadas à semelhança de Deus. Versículo 11. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Se você tivesse um filtro na sua casa, que hora desse água boa e hora desse uma água envenenada, seria saudável beber dessa água? Seria sábio confiar nela? É sábio confiar no seu coração, na sua capacidade de controlar a sua própria língua? Ele segue, no versículo 12, meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Uma árvore produz frutos de acordo com a natureza que ela tem. Ele já disse que a gente não consegue subjugar a própria língua, que é um mundo de maldade, que está incendiado pelo próprio inferno, que vai incendiar tudo. Mas ele começa aqui a usar figuras de linguagem que o meio-irmão de Jesus viu do seu próprio irmão falando. Figueiras e videiras. Lembram? A figueira foi amaldiçoada, secou e morreu. E Jesus diz que Ele é a videira verdadeira, que nós somos os ramos. Nós precisamos estar ligados nele. A solução se encontra em Deus. Uma sabedoria que vem do alto. Lembram lá da advertência do versículo 1, não sejam mestres? Por que alguém vai querer assumir essa posição de risco? Davi, o que você está fazendo aí na frente, diante de um texto como esse? Você quer ser julgado com mais rigor? Mas há uma esperança de uma sabedoria que vem do alto, que não vem de dentro de nós. O uso sábio da língua é um uso milagroso dentro desse cenário. É milagroso. Pegando todas as analogias que a gente viu até agora, o uso sábio da língua só pode acontecer por uma graça de Deus. E nós cremos na graça de Deus. E ele vai fazer um contraste agora entre a sabedoria humilde, a sabedoria que vem do alto, e a sabedoria humana, terrena, animal, demoníaca, que tem como base uma ambição egoísta. Versículos 13 e 14. Que entre vocês é sábio e inteligente. Mostre suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Lembrem, a fé produz frutos. A sua fé precisa mudar a forma como você age. Não adianta só falar que crê sem agir. Você deve mostrar pelas suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm no coração
inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esses versículos 13 e 14 estão fazendo esse contraste entre a sabedoria humilde e essa ambição egoísta, que é movida por inveja, por amargura, por rivalidade, parcialidade. A sabedoria humilde, ela é demonstrada numa prática de mansidão com sabedoria. Lembram, né? Quem fala demais vai pecar. A língua é um membro pequeno que contamina, que se orgulha de grandes coisas. Falar muito é prenúncio de pecar. Quem é sábio e inteligente? Mostre a sua boa conduta em obras feitas com mansidão e com sabedoria. Nós devemos eleger liderança para a igreja não pela forma como essas pessoas falam. Elas precisam ser habilitadas para ensinar. A Bíblia exige isso. Mas muito mais pela forma como elas agem. A forma como elas se portam. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé, versículo 18 do capítulo anterior. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Como é, então, essa prática do bem falar de acordo com mansidão e sabedoria? Mansidão é algo fácil? Não, não é simples. Jesus diz, aprendam de mim, que sou manso e humilde. Aprendam de Jesus. Não vem de nós. Mansidão não é algo que nos define. Qual seria essa definição de mansidão? É o contraste, é o controle da força e do temperamento. É o equilíbrio perfeito entre a explosão e a apatia. O manso se ira quando é necessário e nunca se ira na hora errada. Ele não é movido por inveja, por ciúmes amargurados ou por rivalidade. Essa mesma expressão rivalidade que está no versículo 13 vai aparecer em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Não façam nada por interesse parcial, pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a você mesmo. O que é que o mundo fala? Pensa em você, cuida de você, se ame para você poder amar os outros, você em primeiro lugar, farinha pouca, meu pirão primeiro. É isso que o mundo ensina, uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. A palavra de Deus está dizendo, considerem os outros superiores a si mesmo, dobre sua língua ao falar do outro. Considere o outro superior a você. Qual é a consequência de considerar o outro superior a você num mundo perfeito de Deus? O outro vai te considerar superior também. O outro também vai te tratar com respeito. Há reciprocidade nessa importância. Eu sou importante para a Clarice é importante para mim, e nós nos tratamos com respeito, com honra. Agora, no mundo demoníaco, terreno, animal, há uma confusão de ciúmes amargurados e rivalidades. E nessa confusão, quem é ferido vai ser abandonado. É um problema. Eu tenho ciúmes, eu quero aquilo que é seu. Eu não trato você com honra. Eu não dou a você o valor que você tem diante de Deus. Eu tenho inveja. Então eu te destruo com a minha língua. Lá no Sermão do Monte fala, né? Que aquele que chama o seu irmão de louco é réu do inferno. Né? Réu do inferno. E que nós vamos prestar contas de cada palavra frívola, cada palavra inconsequente que a gente fala. Mas Paulo segue lá em Filipenses 2, versículo 5. Tem entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus teve, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira.
considerem Jesus. Ele não se colocou em primeiro lugar. Ele colocou o Pai em primeiro lugar. Ele priorizou a vontade de Deus. Ele priorizou obedecer ao Pai em nosso favor. Ele nos tratou com primazia nesse sentido. Ele nos respeitou. Ele abdicou de direitos para nos capacitar, para nos salvar, nos resgatar. E ele nos chama a ter essa mesma atitude, essa mesma mentalidade, considerar o interesse dos outros acima dos nossos. Se nós mantivermos isso em mente, a gente vai dobrar a língua. A gente vai ter mais cuidado com a língua. Eu sei que eu falho muito em considerar os interesses da Lídia, dos meninos, superiores aos meus. Falho muito nisso. Mas Tiago está dizendo que alguém que é sábio e inteligente vai mostrar isso em mansidão e sabedoria, e não em obras marcadas por rivalidade, uma disputa de egos. Não é uma disputa de ego. É uma entrega do ego. É esse o chamado. Sabedoria aqui está ligada à ideia de saber como viver. Esses dias eu vi algo que dizia assim, alguém falando sobre a diferença entre o inteligente e o sábio. E aí, qual é a diferença? Aí ele falou, olha, o inteligente cai num buraco e ele consegue sair. Mas ele cai num buraco que o sábio nunca cairia. Essa é a diferença. A sabedoria está ligada a saber como viver nesse mundo que é um mundo de Deus. Tiago já falou sobre sabedoria. Peça a Deus. E Deus dá sabedoria. Ele não nega. Se tem uma oração na Bíblia que já tem resposta garantida, é o pedido de sabedoria. Porque esse pedido já envolve humildade. Quem pede sabedoria para Deus está reconhecendo que não tem sabedoria para lidar com algumas coisas, que precisa de ajuda de Deus. Mas há um contraste entre essa sabedoria humilde e uma sabedoria que é terrena, animal e demoníaca. Provérbios não chama de sabedoria. Provérbios vai chamar de loucura. Sabedoria do homem é chamada de loucura. Tiago está chamando de sabedoria, mas chamando de uma falsa sabedoria. Uma aparência de sabedoria. Versículo 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal, ânimo, alma. Então, algo que é simplesmente não espiritual. Poderia ser traduzido também por egoísta, nesse sentido de animal, egoísta. E demoníaco. Um autor sugere que deveríamos traduzir animal como egoísta, porque o foco está no próprio bem-estar terreno. Essa sabedoria terrena, egoísta, é, em última análise, uma sabedoria demoníaca. Quando você quer se afirmar em detrimento do outro, para obter alguma vantagem terrena, você age com uma sabedoria demoníaca, que apela às suas ambições egoístas. E ela faz sentido, porque está apelando para a sua carnalidade, para aquilo que é terreno, aquilo que é egoísta, aquilo que é um retrato do demônio, e não uma imagem de Deus em você. Tiago já falou também sobre demônios, no capítulo 2, dizendo que é uma realidade, eles existem, eles creem e eles tremem, mas eles não se arrependem. E essa sabedoria demoníaca, então, quer colocar em nós o desejo de uma primazia. Quando você fala mal do outro, você está dizendo que é melhor que ele, de alguma forma. E esse tema é ótimo para nivelar, Porque todos falhamos na língua. Não tem como dizer que eu sou melhor que alguém no uso da língua. Mas é um exemplo de como nós usamos da nossa capacidade de externar coisas que estão no nosso coração para nos colocar numa posição melhor que o outro. Quando nós ferimos o outro através das nossas palavras, ou quando nós falamos mal dos outros pelas costas, o que nós desejamos é matar a imagem daquela pessoa para o coração do outro. Isso é tão comum nas escolas, lá nos colégios, aquele grupinho que se reúne para falar do outro.
Qual é o objetivo? O objetivo é destruir a imagem do outro, para que de alguma forma a nossa imagem se torne melhor. É uma sabedoria demoníaca. Ela faz sentido para almas egoístas. Não parece loucura, parece uma sabedoria, mas não é sabedoria. O eu em primeiro lugar não é sabedoria. A base desse eu em primeiro lugar é ciúme amargurado. E qual é a colheita? Confusão de toda espécie. Pois aonde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. O resultado da gente buscar o primeiro lugar, aniquilando o outro pela língua, é confusão e coisas ruins de todas as espécies. Sabe o que a ambição faz? Faz com que alguém passe horas ligando para os outros, tentando dar um golpe, fingindo ser quem não é, para obter uma vantagem. Uma ambição egoísta. O uso mal da língua resulta em confusão e todo tipo de coisa ruim. O coração se revela ambicioso e usa-se a língua para obter vantagens. Se a nossa felicidade consiste em estar no centro da vida, da existência, então teremos aí 7 bilhões de deuses, 7 bilhões de centros, exigindo adoração, e isso só vai produzir caos e coisas ruins. O que acontece quando você se coloca em primeiro lugar, quando você cede a essa sabedoria demoníaca, terrena? Nós perdemos a harmonia com Deus e a ordem do universo, que coordena todas as coisas. Esses golpes de internet são só um exemplo do tipo de caos que vem quando a ambição se une ao uso da língua. Ou da linguagem, né, nos aplicativos. A colheita, confusão e toda sorte de coisas ruins. O que você vai colher do mau uso da sua língua? Confusão. Nós sabemos quantas famílias estão destruídas por causa da língua. Coisas malditas, mal interpretadas, ditas no calor do ódio, da ira, não da mansidão e da sabedoria. E o quanto o nosso orgulho nos afasta uns dos outros. E isso contrasta com a colheita que vem do uso sábio. A sabedoria que vem do alto é pura, é pacífica e traz uma colheita que é feita de justiça. Versículo 17. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. A sabedoria humana empurra, né, o outro para longe de nós, ou tenta aniquilar o outro. A sabedoria do alto, ela se dirige para os outros. Ela quer alcançar os outros. Ela é pura, ela é amigável, ela é pacífica, ela é gentil, ela é cheia de misericórdia, de bons frutos, sem fingimento, sem parcialidade. O bom uso da língua envolve atrair as pessoas, acolher as pessoas, servir as pessoas. E ela é pura, ela desce do alto. McCartney diz assim: a pureza que vem de pertencer a Deus é a fonte de onde flui toda a bondade. Essa sabedoria vem do alto. O pertencer a Deus é que vai te habilitar a agir com bondade. Essas características aqui do versículo 7 não são características da língua, são características da pessoa que tem essas virtudes. Quem é sábio, lá no versículo 13, é inteligente. É a pessoa que é pura, nesse sentido de purificada. Ela é gentil, ela é pacífica, ela é amigável, ela tem misericórdia, ela demonstra bons frutos. E aqui, claramente, há uma remissão à ideia do fruto do Espírito. É alguém que é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Porque você é incapaz de domar sua língua. Todos somos. Nós precisamos ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Alguém sábio tem consideração
pelos outros, busca a paz, se submete, prefere os outros em honra. Esse homem que é sábio e inteligente, é imparcial, ele é sincero, é sem fingimento. Ele é alguém que não é volúvel. Ele não é aquele pessoa que o próprio Tiago diz de ânimo dobre, que uma hora está aqui, outra hora está ali. Não, ele é sincero, ele é justo, ele é imparcial. É sim, sim, é não, não. Ele cumpre o que diz. O fruto desse trabalho é paz. Versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. A colheita, então, da sabedoria terrena, animal, demoníaca, é confusão e todo tipo de coisa ruim. A colheita de ser dominado pelo Espírito Santo de Deus é paz, domínio próprio. É pelo Espírito Santo de Deus que nós podemos subjugar a nossa própria língua. O salmista orou: Senhor, põe guarda nos meus lábios. Em outras palavras, Senhor, me domina pelo seu Espírito para que eu não peque com a minha boca. É por esse bom uso da palavra que nós podemos preservar o vínculo da paz que já foi dado para nós como um presente. A nossa obrigação como igreja é preservar o vínculo da paz, não é conquistar. É cuidar para que ele não se quebre. A forma como nós nos tratamos, falamos uns com os outros, vai preservar ou vai brigar com a ideia de preservar o vínculo da paz. Quando nós somos tomados por essa sabedoria demoníaca de exigir o primeiro lugar, de exigir primazia, nós começamos a brigar uns com os outros. E isso destrói, ou, no mínimo, fere a unidade dentro da igreja. Nossa língua, então, é um reflexo do nosso coração. É a sabedoria de Deus que vai produzir paz. A sabedoria de Deus vai poder produzir paz. Isso será um reflexo de coração transformado. A sua fala boa, que produz paz, que é marcada por amabilidade, por misericórdia, é reflexo de um coração transformado. Você precisa de Deus para controlar a sua língua. E isso é muito desafiador. Primeiro, porque a gente não quer parar de falar. E diante da impossibilidade de não pecar nisso, nós precisamos entender que precisamos de Deus. Tiago está dizendo, olha, vocês falham no uso da língua. Vocês precisam de Deus. É só isso. Se você não falha, você é um homem perfeito. Se você falha, você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus nas nossas famílias, para falar aquilo que edifica, que transmite graça. Nós precisamos de Deus nas nossas vidas para anunciar o Evangelho, que é a palavra da reconciliação, a palavra da paz. Nós precisamos de Deus nas nossas vidas para nos calar, para não falar além do necessário. Nós precisamos de Deus nas nossas vidas para nos encorajar a falar aquilo que é necessário, para confrontar o erro em amor, falar a verdade em amor. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós não somos melhores do que ninguém. O mau uso da língua nos nivela. Nós precisamos de misericórdia. Nós precisamos de Deus para edificar os nossos cônjuges, os nossos filhos. Nós precisamos de Deus para não destruir o corpo, falando agora na ideia de igreja, com ensino herético. Coisas da nossa cabeça e não da palavra de Deus. Nós precisamos de Deus. Qual é a boa notícia? Jesus veio.
morreu por nós, nos justifica, nos justificou. Começou uma boa obra em nós e vai levá-la até o fim. Nós precisamos de Deus e Deus veio até nós. Aquele que falha num ponto da lei, falha na lei inteira. E nós falhamos no uso da língua. Nós precisamos de um Salvador e Ele veio. Essa é a boa notícia. Peça perdão sempre. Você vai errar muitas vezes. No afã de garantir os seus direitos ou de exigi-los, você vai pecar na forma como você fala. Peça perdão. Existe provisão na cruz para que a gente possa, através da ajuda de Deus, ter a nossa língua domada na medida que o nosso coração foi transformado. A língua é só um termômetro que mostra que a gente precisa de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra santa, perfeita, sabedoria que desce do alto, que é pura, que é pacífica, que é gentil, amável, que é cheia de misericórdia, que é verdadeira, sem fingimento, sem parcialidade. Que nessa noite nos confronta com o mau uso que temos feito da língua, o quanto destilamos veneno mortal com os nossos lábios, os mesmos lábios que cantam ao Senhor durante a semana, no carro, na igreja no domingo, mas que destila cheio de maldade segundos depois. Como nós precisamos da Tua graça, precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo para colocar guarda diante dos nossos lábios. Pai, nos ajuda a ser um povo da palavra, que maneja bem a palavra, que tem o coração cheio da palavra, que tem prazer em meditar na Sua palavra, que deseja ser cheio dessa palavra, ter o coração transbordante dela para falar de acordo com ela. Nos ajuda a gastar tempo com a Tua palavra, para que a nossa palavra seja parecida com a Tua. Tem misericórdia da nossa igreja, nos ajuda como comunidade de fé a preservar o vínculo da paz pelo uso sábio da palavra. Nos livra do erro, da interpretação equivocada da palavra que pode incendiar o corpo. Abençoa os pastores, presbíteros, os professores, todos aqueles encarregados do ensino da palavra, para que edifiquem sobre o fundamento da fé, que é Cristo Jesus, o ensino dos apóstolos, que aquilo que fizermos, provado pelo fogo, que permaneça, porque está em cima do alicerce, que é Jesus. Livra a nossa igreja do erro. Tira de nós o desejo de obter a primazia, nos ajuda a discernir esse sentimento que ressoa no nosso coração como algo lógico, mas que, na verdade, é demoníaco. Nos livra do erro. Pela Tua graça, nós agradecemos a provisão da cruz. Sabemos que é necessário que o Senhor nos alcance com a graça, porque nós falhamos muito em muitas áreas. E a língua é um dos exemplos que isso fica muito claro entre nós. Tem misericórdia do Teu povo, nos abençoa. Oramos em nome de Jesus. Com o amor de Deus, nosso Pai, que as consolações do Santo Espírito da promessa, que a graça do Senhor Jesus esteja conosco, com a igreja espalhada pela face da terra, até o dia glorioso da volta de Jesus. Uma semana em que o seu lábio seja fonte de justiça, e não de maldição.